Os irmãos podem se sentando, fique à vontade, fique à vontade. Noite de milagres. Algumas palavras de conhecimento aqui. O Silvio já trouxe uma, ele falou de uma palavra difícil, chama hemangioma. É fígado, viu? Ele misturou com pulmão. É fígado, tá? É alguma coisa assim, tipo um tumor benigno, mas está aí complicando a sua vida. Deus, ele é meio assintomático, você nem sabe que tem. Confira aí, busque fazer um check-up, de repente você sente algum sintoma, alguma coisa. Deus está curando aqui, creia, receba um milagre em nome de Jesus. Temos também mais palavras de conhecimento. No final do culto estaremos orando aqui por todas as necessidades. Mas quando a gente fala para conhecimento, uma revelação que Deus dá no grupo de intercessão, na liderança, a gente está orando, Deus começa a manifestar coisas que Ele já está fazendo, foi liberado para nós. A palavra da vitória está liberada, amém? Então, muitas pessoas estão com crise de tosse de vários tipos, tosse seca, secreção, etc. Então, tosse crônica, você tem aí tomado xarope, isso, aquilo, e agora o Senhor está te libertando, amém? Aleluia. Falta de ar também, falta de ar, dificuldade de respirar, principalmente à noite. Então, isso aqui, segura aí, nós vamos orar no final. Também alguma coisa de inflamação nos dentes, uma coisa assim, mais que não são tratamentos simples na área dentária. Também Deus está tratando aqui questão de dentes aqui, não é simples cáries que você resolve ali não, mas são algumas coisas que estão mais complicando aí você, Deus está liberando até uma cura específica sobre inflamações, né, na gengiva, coisa dentária também, não foi muito específica essa palavra, mas coisa de dente, então você vai sentir isso aí, você fala, pode receber oração e sai daqui curado nessa noite. Nós estamos aqui então agora, continuando, na série, no livro Tiago, nós falamos sobre a fé que muda o seu mundo, na verdade, falando de uma fé mais na área transformadora do seu caráter, dos seus valores, dos seus princípios. Tiago, ele é uma epístola, uma carta, né, que fala assim, mais comportamental, sobre vida cristã, sobre atitudes, e desafia você. Lógico que ele também coloca ali muito claro algo sobre a fé, né? Você se lembra do versículo-chave de Tiago, um dos versículos, a fé se obra ser morta, mas nós vamos estar agora num assunto mais voltado especialmente para o milagre da cura, o milagre dos rompimentos em várias áreas que você precisa de um sobrenatural. Então, esse é um tempo, é uma continuação, tá? Do que já foi passado aqui. Por isso que é importante ler o livro de Marcos. Dos 4 evangelhos, o Marcos é um evangelho mais dinâmico, é um evangelho de ação. Por exemplo, Mateus, ele fala das genealogias, ele fala das parábolas, é um evangelho escrito mais para os judeus. Lucas, o historiador, ele também fala de milagres, mas ele também procura mostrar mais a biografia de Jesus. João, mais teológico, você vê, ele fala mais mostrando a divindade de Jesus, provando a divindade de Jesus, tanto que o livro de João ele só cita 6 milagres. Agora, o livro de Marcos foi escrito aos romanos, um povo muito prático, um povo muito de ação. Então, é realmente um livro que você vê, são 16 capítulos, é o mais curto e é o que narra mais milagres. São 18 milagres narrados em Marcos, né? Do capítulo 1 ao 13, mais ou menos, vai encontrar 18 milagres. Então, você vai vendo, vai ativando a sua fé, vai lendo, porque a fé vem por ouvir a palavra, ouvir pela palavra de Deus. Deus vai falar com você através de Marcos, pelo menos um capítulo por dia. Nem precisa falar, eu quero ler 3 por dia, porque pelo menos durante a semana eu consigo ler os 16 capítulos, né? Você consegue ler 2, 3 por dia, não é nada assim que vai ocupar muito tempo, mas você tem que dedicar tempo à palavra. A gente tem tempo para tantas coisas, né, irmãos? Essa desculpa, não tenho tempo, tem tempo sim, tá? Tem tempo, né? Se você falar que tem tempo, você deixa o celular aqui essa semana, você vai encontrar bastante tempo em casa, tá? Tá bom? Tanto tempo, sabe, horas e horas. Amém? Né? Só com a Bíblia, já pensou que bênção? Aleluia, né, irmãos? Quem vai deixar o celular aqui, diga amém. Vai deixar aqui? Confiscando os celulares hoje, Tony. Você levantou a mão, hein? Foi sem querer, né? Foi sem querer querendo. Agora levantou a mão. A Bíblia diz é melhor não votar do que votar e não cumprir, né? Já levantou a mão, confisca o celular. Brincando, irmãos, tá? Usa o celular para ler a palavra, então. Tudo bem? Combinado? Então tá bom. Mas na próxima semana, se quem não leu, vai deixar o celular aqui, porque aí nós temos que confiscar mesmo, não pode dar moleza. Queridos, vamos lá então. Hoje, como a gente vai ser uma mensagem introdutória dessa série. E para a gente falar então sobre fé sobrenatural, nós vamos procurar desmistificar, desconstruir algumas ideias erradas sobre fé. Para você entrar depois no campo da fé com mais legitimidade, com mais propriedade, sem misturas, tá? Então, o objetivo
é que falar que a fé produz milagres, de fato, Deus está fazendo, foi citado aqui milagres, já está fazendo, milagres para nós não é novidade, tá? Mas Deus quer intensificar, nós queremos outros níveis de milagre aqui, tá? Mas tem que ser uma base assim, de uma fé assim, equilibrada, tá? E porque nem toda declaração positiva de fé, nem toda oração, né, mesmo que insistente, sincera, está alinhada com Deus. Você é muito sincero na sua oração, você ora até crendo, mas não está alinhado com a vontade de Deus. Tá? E, então as coisas não acontecem. Por outro lado também, mesmo que você, às vezes você ora e as coisas não acontecem, não é porque você também não teve fé, porque também não é tempo de Deus. Né? Então é Deus na sua soberania, Ele sabe quando deve responder essa oração e como responder essa oração. Então, nós vamos colocar toda a nossa, assim, alicerçar, né? Colocar aqui um alicerce, um fundamento nessa palavra em 1 João 5,14. Esse versículo que você deve memorizar, que é muito importante, eu já memorizei há muitos anos e entendi que isso aqui é uma base fundamental para a gente poder ter uma oração eficaz, uma oração poderosa. E diz assim: esta é a confiança que temos a nos aproximar de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade dele, o que acontece? Ele nos ouve. Amém? Na outra versão mais antiga diz, essa confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. É lógico que você vai se aproximar de Deus, em Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam, quer dizer, recompensador daqueles que o buscam. Então, a fé nos aproxima de Deus. E aqui ele dá uma complementada, aqui, né? Ele complementa Hebreus 11 e fala assim, mano, não é só a fé, porque às vezes você pode ter muita fé, mas você tem que entender que a sua fé não é soberana, a sua fé não controla Deus, né? A sua fé não manipula Deus. É isso que nós vamos falar então nessa noite, para a gente poder então a partir dos próximos textos tirar algumas algumas sementinhas que ficaram aí nas teologias modernas, muita gente falando muita coisa, né? Por exemplo, muita gente hoje fala, você tem que determinar a bênção, tem que determinar, e isso tem, sabe, pode ser que em algum momento você determinou, aconteceu, estava alinhado com a vontade de Deus, mas tem gente determinando e não acontece nada, tá? Então, Deus não vai fazer tudo que eu determinar? Lógico que não, irmãos, sabe? Porque você não conhece o futuro, você não conhece o amanhã. Outra coisa, Deus também só faz aquilo que é para a glória dele. O objetivo de Deus é a glória dele, para ser glorificado. O objetivo de Deus não são nossos caprichos, nossos luxos. Né? Nós podemos sair daqui todo mundo pedindo um carro 0 quilômetro, né? Depois fez uma Ferrari, né? Né? Uma casa, sei lá, uma cobertura não sei aonde. Será que é isso que Deus quer para você? É para a glória dele? Saúde total? Tudo. Um melhor emprego, um melhor salário. E de repente Deus vai trabalhar com a gente até por outros caminhos. E até passando por aflições, por necessidades, por perdas, por dificuldades, né? Mas, independente de qualquer circunstância, a fé bíblica diz, sabe o que? A fé bíblica fala assim, Deus é fiel, Deus é poderoso, como nós já cantamos aqui, Deus é soberano. E por isso eu confio nele, naquilo que ele prometeu, e no que ele quer e no que ele fará. Amém? Eu confio nele, ele é fiel. Mas ele é perfeito, ele escolhe, ele sabe. Né? A criança chega para a mamãe, eu quero sorvete agora. A mãe fala, agora não, filho. Né? Mãe, eu quero balinha agora não. Mas tem hora que vai dar, tem hora que não vai dar, não é assim mesmo? Você dá toda hora que seu filho pede alguma coisa? Não é bem assim. Deus também não vai te dar balinha, né? Nem sorvetinho, nem isso, nem chocolate. Ele sabe a hora que tem que dar. Ah, mamãe, eu só quero brincar hoje. Não, você vai para a escola. Mamãe, eu quero brincar. Tá bom, filho, você manda aqui. Mãe, vai brincar. É assim? Manda nada, irmãos. Vai estudar sim, amém? Né? Vai tomar banho sim, vai escovar o dentinho, não é assim? É assim que Deus faz com a gente, né? Você fala de um jeito, ele responde de outro. Por quê? Nós somos uns bandos de bebezinho para Deus, né? Mas, porque ele sabe todas as coisas, está vendo uma dimensão que a gente não vê. Bom, então o primeiro ponto aqui do nosso esboço é o seguinte, vou abreviar, porque o tempo já estendeu bastante, mas assim, a fé verdadeira começa com a submissão à vontade de Deus. É o que nós acabamos de ler. A fé verdadeira começa com a submissão à vontade dele. Por quê?
que se pedimos uma coisa segundo a sua vontade, quer dizer, a vontade dele, ele nos ouve. Lembra quando Jesus estava num momento crucial ali, né, no Getsemane, ele estava para passar realmente pelo martírio da cruz, e aquilo ali como homem, e ele falou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele está falando do cálice do sofrimento. Mas sabe o que ele disse em seguida? Ele completou a frase, né? Mas não seja feita a minha, mas a tua vontade. Amém? Seja feita a tua vontade, tá? Ainda que a oração seja sincera, irmãos, nem sempre é sincera. Mas não é o que Deus quer. Né? Ela é legítima. Né? Pedir certas coisas é legítima. Tem coisa que você pede que nem é a vontade de Deus, porque já está fora da palavra. Mas tem coisa que deve ter acordo com a palavra, não tem nada de imoral, nada de ilegal, nada de errado. Mas Deus não quer te dar nesse momento. Deus sabe o tempo, a hora. Né? Ele sabe como fazer isso. Amém? Tá? Então, e quando você, por acaso, pede uma coisa na sua emoção, na sua visão aqui humana, e Deus fala, não, você tem que permitir que o Espírito Santo, então, trabalhe com você, corrigindo o seu desejo. Porque senão, sabe o que acontece? Pessoas vão ficando revoltadas com Deus. Ah, eu já pedi tanta coisa para Deus e não houve, então Deus não me ama. Ou então, olha, aquela pessoa recebeu, eu não recebi, então ele gosta mais do outro do que de mim. Então essas coisas vão nos amargurando. E muitas pessoas que estavam sentadas aqui uns tempos atrás não estão mais, sabe por quê? Porque pediram alguma coisa para Deus, Deus não deu, eles desanimaram. Ah, eu vou lá na igreja, o pastor Tony falou, pai, eu fui. Sabe o que aconteceu? Nada. Quer dizer, mesmo naquilo que ele queria, né? Porque ele queria alguma coisa que naquele momento, para ele era o máximo, mas para Deus não é, Deus quer fazer outras coisas. Quantas pessoas chegaram aqui, por exemplo, com problemas gravíssimos financeiros, e a gente proclamou, né, assim, profetizou bênção financeira, mas não mudou na hora. Deus tinha que tratar de outras áreas. Né? Se Deus tivesse tratado o problema financeiro dele, já não botava mais o pé aqui dentro, não servia mais dentro, porque ele só queria aquela bênção. Mas, muitas vezes, a gente só quer a bênção, mas não quer o abençoador. E a gente, às vezes, tem umas confusões. Eu citei de manhã um pastor amigo nosso, um homem muito querido, um homem de Deus, uma igreja abençoada aqui, próximo aqui, desenvolvimento bíblico. Há uns anos atrás, ele abandonou o ministério, falou, não prego mais a palavra, não quero mais ser pastor, nem prego mais a palavra. Ele entregou a igreja, sabe por quê? Ele falou assim, eu oro por tantas pessoas que são curadas, e eu orei para Deus curar minha mãe do câncer, Deus não curou, minha mãe morreu, então eu não prego mais a palavra. Não pregam mais, ficou revoltado, amargurado. Eu fui visitar, outros foram, mas, irmãos, ele estava tão assim, fechou o coração, porque ele queria que a oração dele controlasse Deus, sabe? Olha só, é absurdo, né, irmãos? É difícil acontecer isso, né? Mas um pastor deixar de ser pastor porque um dia ele orou e Deus não fez do jeito que ele queria, sabe? Pode ser que em uma dimensão diferente você deve ter tido resmungou um pouquinho, murmurou, tá vendo? Olha aí, ó Senhor, o Senhor não faz. Gente, eu sei que é duro ouvir um não de Deus. É duro, às vezes Deus só espera, não é tempo, não é por aí. Mas nós temos que aprender que quem manda é Ele, amém? Porque senão, a gente pode cair na tal da presunção espiritual. O que é a presunção? A presunção, até o Tiago falou isso no capítulo 4, ele fala, você que diz aí, nós vamos para tal cidade, vamos negociar, vamos comprar, vamos vender, e tal, vai acontecer isso, aquilo. Ele falou, isso é uma presunção. Você nem sabe se vai viver amanhã, você não sabe se vai estar vivo, você não sabe se vai ter condição. Então, se você dizer assim, se Deus quiser, faremos isso, aquilo. Lembra? Quem lê o livro de Tiago sabe, está lá no capítulo 4, não é isso? Então, muitas vezes a nossa oração é carregada de presunção. Eu vou fazer, eu quero para aquela empresa, eu quero esse negócio, eu quero esse casamento, eu quero... A gente começa a querer coisas. E aí, complicado, né, irmãos? A presunção espiritual é agir sem direção de Deus e esperar que Deus abençoe a nossa imprudência, a nossa impaciência, a nossa ansiedade. A gente fica ansioso. Há uns anos atrás, eu lembro da irmãzinha da nossa igreja, lá... Eu era tudo jovem, mas um dia ela falou assim, ela queria casar com um moço aí, né? Um moço que era até do Paraná, ele acabou casando com ele, mas ela falou assim, se Deus não me der o fulano, eu rasgo a Bíblia. Eu rasgo a Bíblia. Eu fiquei pensando, meu Deus, isso aqui é fé demais, né? Sei lá. Irmãos, ela casou com aquele moço, interessante, eu não sei. A história, a gente acompanha a história da pessoa, porque isso aconteceu uns anos atrás. E ela, com 2 filhinhos pequenos, esse moço veio a falecer. E ela ficou viúva. Eu fiquei pensando, será que é isso que Deus queria para ela?
Pode ser que Deus queria que ela ficasse viúva mesmo, né? Mas de repente Deus tinha um outro plano, mas ela forçou a barra. Deus falou, tá, vou te mostrar. Quando você quer uma coisa, eu vou te dar. Deus nem sempre dá o que a gente quer, mas tem hora que ele dá até para mostrar, olha, por que você não inspirou a minha vontade, que é boa, perfeita e agradável, né? Eu não quero julgar aquela moça, o fato do marido ter morrido, mas fiquei espantado com a expressão dela, oh, se Deus não me der, eu rasgo a Bíblia. Rasgar a Bíblia. Mas isso tem acontecido hoje nas mensagens da internet. Nós temos que entender, irmão, nós estamos vivendo um tempo de várias tendências teológicas. Eu vou falar de uma delas agora. São várias, hein? Venenosas, complicadas. A gente vai tentando desconstruir algumas aqui quando é possível. Mas vamos falar de uma chamada confissão positiva. Talvez você não ouviu essa expressão, mas você viu a fala que diz dessa teologia da confissão positiva. Ela distorce a fé porque ela coloca poder absoluto na nossa palavra. Você tem que determinar certas coisas que Deus vai fazer. Um pregador esse dia falava assim na televisão, não desses aí, né? Coloque Deus contra a parede. Tem que colocar Deus contra a parede. Se ele escreveu, tem que cumprir. Ele é verdadeiro, senão ele está mentindo. Coloca Deus na parede, ele vai ter que fazer na sua vida. Está certo isso, irmãos? Quem somos nós? Pode ficar lá, nossa, eu estava aqui despreocupado, mas aquele irmão de São Caetano, provavelmente me curou, eu chamo os anjos depressa aí, ele está colocando contra a parede, hein? Agora eu fiquei contra a parede, vamos fazer, hein? Vamos fazer, é assim? Não, irmãos, Deus está no trono dele, ele sabe o que fazer, quando fazer, amém? Mas estão falando isso aí, o pessoal, vou fazer, e depois fica frustrado, porque ninguém coloca Deus contra a parede, determina essa cura, essa palavra determinar está na boca de alguns pregadores, cuidado. Porque é a confissão positiva, quer dizer, você fala positivamente e Deus tem que fazer. Gente, isso é um perigo. Então, nós estamos falando que Deus vai fazer grandes, Deus tem feito milagres, vai fazer maiores ainda, mas não vamos entrar nesse caminho, sabe, de querer controlar Deus. Sabe por quê, irmãos? Esse é um outro ponto importante, né? Que a fé não é uma técnica, sabe, para controlar Deus. Não é um instrumento de controle de Deus. A fé, a oração, né, não é algo que eu tenho um instrumento que eu manipulo Deus. Eu posso pegar um texto, Jesus falou assim, tudo que você pedir no meu nome eu farei. Se eu pegar um pedacinho desse versículo, irmãos, eu vou, então, peraí, está escrito aqui. Está escrito, tá ou não está, irmãos? Jesus falou assim, tudo que você pedir no meu nome eu farei. Está ou não está na Bíblia? Quem já viu? Você não leu o texto completo? Você pode ler. Ou o contexto, porque em São João, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7, ele fala, você vai poder pedir tudo o que você quiser e será feito. Mas a primeira parte do versículo, sabe o que é? Ele falou, se você estiver em mim, a minha palavra está em você, você pedirá tudo o que quiser será feito. Olha só, primeiro tem que estar em Jesus. E a palavra dele em você, aí você pode pedir. Porque quando você está em Jesus, a palavra dele em você, você está alinhado com o coração dele. Aí você pode pedir. Até porque você não vai nem pedir muita coisa. Quem está em Cristo não pede muita coisa, já tem tudo. Amém? Pedir o quê, irmãos? Talvez uma coisa ou outra, mas não tem muito o que pedir, porque você está nele. A Bíblia diz que nós nele temos todas as bênçãos. Efésios 1, versículo 3, já estamos abençoados com toda a sorte de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo. Então, se eu estou abençoado, eu não preciso estar correndo atrás de bênção. Pelo contrário, Deuteronômio capítulo 6, quando ele fala sobre isso, ele fala assim, né, lá de 28, ele fala assim, olha, se você obedecer a minha palavra, essas bênçãos te seguirão. E fala de prosperidade, fala de saúde, de fertilidade. Essas bênçãos te seguirão. Amém? Você não corre atrás das bênçãos, você corre atrás de você, mas você tem que estar em Jesus. Então, a gente tem que entender que a fé verdadeira, ela nasce na palavra de Deus, não numa pressão emocional, não na minha ansiedade, na minha pressa, a gente tem tudo para ontem. E Deus age no tempo. Deus age no tempo, irmãos. Amém, queridos? Amém. Eu conheço alguns de vocês aqui, não conheço todos, mas eu sei que muitos de vocês já tiveram grandes respostas de Deus, não é verdade? Mas também conheço de vocês que não tiveram resposta de Deus e estão aqui sentadinhos, adorando a Deus mesmo sem resposta. Né? Pediu uma coisa, Deus não deu, pediu outra, Deus não deu, pediu para curar, Deus levou para a glória. É dele, irmãos. A mulher é dele, o filho é dele, o marido é dele, o pai é dele, tudo é dele. Quem somos nós para segurar, né, irmãos? Muitas vezes nós queremos
aquilo que Deus não quer. Nós temos um exemplo do rei Ezequias. Ele recebeu uma mensagem através do profeta Isaías. Deus falou para Isaías: fala com o rei Ezequias, preparar a casa dele, arruma a casa dele, porque o tempo dele acabou, ele vai morrer. E a Bíblia diz que o Ezequias era um homem piedoso, ele estava muito bem, mas Deus queria levar ele embora. E ele chorou amargamente, orou, falou com Deus. Deus falou para Isaías: volta lá, vou dar mais 15 anos de vida para Ezequias. Benção, irmãos? 15 anos de vida? A mais. Tinha acabado o tempo dele, Deus falou: estou dando mais 15 anos. Que bênção, né? Agora você olha a história dele. Nesses 15 anos, ele fez umas coisas tão atrapalhadas. Infelizmente, ele ficou orgulhoso. E ele, por causa dele, foi uma das causas que o rei Nabucodonosor veio lá, invadiu e destruiu Jerusalém. Não foi só por ele, mas ele fez parte também. Foi ele que começou todo um processo de soberba, né? De mostrar para os embaixadores da Babilônia toda a riqueza dele. Ele falou: eles vieram aqui para espionar e vão levar tudo embora. E a partir daí, nesses 15 anos, ele gerou um filho chamado Manassés, que foi o rei sucessor dele. Foi o pior rei de Israel. Se ele tivesse ido para a glória antes, não tinha tido Manassés, quem sabe tinha tido outro. Foi o pior rei, 55 anos só de coisa errada, idolatria. Ele sacrificava os próprios filhos no altar de Baal. Foi terrível o filho daquele que teve mais 15 anos de vida para fazer coisa errada. Será que não é melhor de falar: Senhor, qual é a tua vontade, Senhor? Eu quero fazer a tua vontade. Amém? Amém, queridos? Uns anos atrás aconteceu algo que não acontece sempre, mas acontece, né? Deus falou assim: tinha uma pessoa muito, muito querida, muito amada, um homem de Deus. Deus falou assim: eu vou levar esse meu servo agora, acabou o tempo dele. Eu fiquei falando: Senhor, você vai levar ele, Senhor? Vou levar. Aí veio um profeta, confirmou, falou: Deus está levando fulano. Aí veio outro profeta, falou, nem sempre Deus fala isso, irmão, fica tranquilo aí, tá? Se falar, não vou contar, né? Fica assustado, né? Já falou algumas vezes, gente, aconteceu já, né? Mas tem coisa que Deus fala para a glória dele. E depois eu estava ali, um pouco depois, de ter uma convulsão, eu estava no hospital chegado dele e falei: você sabe que seu tempo acabou, né? Pede mais 15 anos de vida, faz que nem Ezequias. Pede. Você é tão bom, você precisa ficar aqui com a gente, né? Você precisa ficar. Ele olhava assim, não falava nada. Precisa fica com a gente, fala. Negocia com Deus aí uns 15 anos. Ou pelo menos uns 3, faz aí, acaba. Mas eu não sei, irmãos. Acho que ele não pediu não, porque naquele dia ele foi embora mesmo. Acho que ele viu a glória de Deus. Quem vê a glória de Deus não quer ficar aqui não, né, irmãos? Deus mostrou a glória dele e falou: que isso? Fica vocês aí, resolvem esses problemas, eu estou indo embora. Mas realmente é interessante, né? Porque a gente... Eu estava... Sobre isso também, tinha um irmão contando uma experiência bem particular. Ele estava orando e Deus falou assim: meu servo, e você está preparado para... Se eu te chamar agora? Ele falou assim: Senhor, quem sou eu para pedir mais um dia de vida? O Senhor me deu uma esposa bonita, tenho 2 filhos para criar, mas tudo é teu. O Senhor não queria levar, ele só fez uma pergunta. E ele respondeu, ele contou para mim: eu estava pronto para o Senhor. Eu falei: mesmo? Estava. Ele falou assim: Senhor, eu não tenho direito de pedir mais um dia de vida para o Senhor. O Senhor deu tudo que eu pedi até agora. Quem o Senhor pediu? Não pedi. O Senhor me fez tanta coisa. Aí o Senhor falou: fica aí então mais um pouco aí. Deus se agradou de deixá-lo e está vivo até hoje. Mas é o seguinte, irmãos. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Amém? Eu estava lembrando de cedo também de várias experiências. Uma delas, eu estava buscando naquela fase de busca profissional, tá? Eu queria fazer algo e que podia me projetar profissionalmente, e eu fiz uma oração bem ousada, juntamente com um jovem da igreja. Falei: ora comigo aqui, em concordância, porque eu quero tal coisa, assim, na área profissional, e se acontecer isso, vai alavancar minha carreira, vai acontecer isso e tal, mas eu quero uma coisa que hoje é impossível eu pedir, então, algo tal. E oramos ali com toda a fé, irmão, mas toda a fé, sabe que você tem toda a fé, assim, sua fé? E Deus não deu. Deus foi dar, sim. Deu 1 ano depois. 1 ano depois. E quando passou aquele 1 ano, eu olhei para trás e falei: glória a Deus que ele não deu 1 ano depois, porque aquele ano eu pude me preparar melhor. Se ele me desse antes, eu tinha me queimado, irmãos. Eu não estava preparado. Porque lá na frente eu falei: puxa vida, Deus é sábio mesmo. Se tivesse atendido minha oração 1 ano atrás, eu tinha me queimado aqui na empresa. Nossa, tinha sido um desastre. Mas ele me preparou durante o ano, porque ele queria dar aquela bênção, mas no tempo dele. Estão entendendo, irmãos? É Deus que faz. É do jeito dele.
A gente às vezes pede as coisas para Deus e a gente esquece que Ele já tem tudo para nós. Ultimamente eu aprendi uma lição que eu já passei para vocês, alguns, vou falar novamente, que é importante repetir. Há muito tempo que eu já deixei de pedir coisas para Deus muito específicas. E deixei até de fazer planos, porque Deus já tem o plano. Deus já sabe o que vai dar. Você fala assim, o que o senhor quer dar? Que carro o senhor quer dar? Que carro o senhor quer dar? Que paletó, que sapato, que viagem, que isso? Ele sabe, irmãos. Sabe o que acontece? Ele sempre nos surpreende. A Bíblia diz que Ele sempre nos dará além do que pedimos ou pensamos. Amém? Então seja inteligente, seja esperto e seja sábio. Deixa Deus decidir. Amém? Deixa, Senhor, o que o Senhor quer fazer, faz do teu jeito. Amém? O Senhor tirou o meu emprego, isso ou que lá, e fica bravo. Não, Ele tem coisa melhor para você, irmãos. Amém? Mas esse emprego era demais. Não, Ele tem coisa melhor. Deus tem coisas melhores. Aleluia. Então, a nossa fé deve nascer da palavra, né, de Deus gerada no nosso coração. E o nosso coração deve estar alinhado com a vontade de Deus, que a fé não é uma técnica para controlar Deus, não é uma estratégia, não é um instrumento que você põe Deus na parede e fala que, sabe, irmãos, a gente às vezes usa alguns textos bíblicos para querer manipular Deus. Sabe? Deus não é manipulável, Deus está no seu trono de glória, assentado ali, soberano, e Ele que manda, amém? E ali, Ele está na sala de comando do universo. Bem, tudo está debaixo do seu controle, tudo é história, né? Tudo, os planetas, os astros, tudo, as galáxias e os homens, tudo, amém? Aqui os homens decidem, tomam, mas Deus colocou limite em tudo, Deus dirige, Deus está conduzindo a história, Deus é Senhor da história. A história, se você começar a estudar aqui Apocalipse, as profecias, está tudo profetizado o que vai acontecer na geopolítica, né? Não falamos especificamente o nome do governante, a país, mas dá uma visão de como Deus está conduzindo e onde vai acontecer tudo. Então está tudo, Deus já sabe, os homens só vão fazer aquilo que está dentro de um plano maior de Deus. Né? Nesse plano macro de Deus para a humanidade. E nós temos que, então, estar ligados. Senhor, qual a tua vontade para a minha vida, para o meu filho, amém? Para a minha esposa, para a minha casa, para os meus negócios. Aleluia. Você perde, aí você, nesse nível de dependência de Deus, não tem mais ansiedade, você dorme bem. Você pode dizer assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tudo que tem para mim, Ele vai me dar. Nada faltará do que Ele já prometeu, do que Ele planejou. Tudo que Ele planejou vai acontecer e nada faltará. Preocupado com o quê? Se nada faltará, amém? Você vai se preocupar com o que falta, mas não vai faltar nada, não tem mais preocupação. Olha que gostoso você viver na dependência de Deus. Então, a sua fé deve estar alinhada com a palavra de Deus. Concluindo aqui, quando você vai orar então, agora essa oração da busca do sobrenatural, do milagre e tal, vamos fazer umas perguntinhas, vamos fazer um checklist aqui rápido, tá bom? Bom, primeira pergunta, minha fé está alinhada com a vontade de Deus? Vai falar, mas eu não sei qual é a vontade de Deus. Então busca saber. Deus pode dar alguns sinais. Qual é a vontade dele? Deus dá sinais. Deus fala de alguma maneira. E Deus fala de muitas maneiras. Se você não sabe ouvir a voz de Deus, você vai ter que aprender, tá? Romanos 12 fala que quando você se consagra ao Senhor 100% como, né, um sacrifício agradável a Ele, né, você vai renovando a mente e você experimenta qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Tá? Bom, essa é a primeira pergunta. Também, nessa primeira pergunta, está de acordo com os princípios da palavra de Deus? A coisa que a gente pede para o Senhor está contra a palavra. Tem coisa, por exemplo, a pessoa pede coisa que está em julgo desigual. Alguns nem sabem o que é isso, alguns sabem o que é. Então, depois você aprendeu o que é isso também. O que é julgo desigual, né? Na sociedade do trabalho, no relacionamento. Né? Então, é até boa essa expressão julgo desigual, porque chama atenção, né? Tinha uma moça muito bonita da igreja, o rapaz chegou para ela, eu quero namorar com você, porque tal. Ela até gostou dele, ele falou, só tem um problema. Nós estamos em julgo desigual, eu não posso. Eu falei assim, mas o que é julgo desigual? Ela falou, não sei explicar, fala com o meu pastor. Eu marquei umas 10 sessões para explicar julgo desigual, até que se converteu e se batizou. Aí pôde casar, né, irmãos? Foi bom, né? Fala agora de julgo desigual, que assusta a pessoa. O que é julgo desigual? O que é isso? Meu pastor explica. Amém. Queridos, porque a gente tem que estar alinhado com a vontade de Deus. Bom,
Segunda pergunta, né? Estou crendo na palavra de Deus, quer dizer, algo que Deus prometeu, ou apenas é meu desejo, meu capricho? Tiago fala, capítulo 4, é isso que fala? Vocês pedem e não recebem. Mas aí se vocês não recebem, vocês não recebem porque não pedem. E quando pedem, eles não recebem porque pedem mal. Para o seu desejo, para o seu deleite, para a sua vaidade. Então, Deus não vai dar. Então, o que eu estou pedindo aqui é realmente aquilo que Deus tem para mim, ou apenas meu desejo pessoal, a minha vontade, meu luxo, meu capricho? Terceiro ponto, terceira pergunta. Estou confiando em Deus ou tentando controlar Deus? Eu estou querendo, através disso aqui, que Deus faz do meu jeitinho, e tem, né? Muitas somos controladores, né? Conseguimos manipular pessoas, né? A gente consegue, mas não dá para controlar Deus, irmãos. Né? Mas muitas vezes a gente, bem consciente, está orando, tentando controlar Deus. Senhor, e conforme diz a tua palavra, o Senhor tem que fazer isso, fazer aquilo, tal. E a gente às vezes, mas isso aí não é questão de fé na palavra. Nós estamos tentando controlar Deus, citando textos bíblicos para encurralar Deus, como se Deus fosse ficar, preocupado com isso. Não, Deus vai fazer o que está no coração dele para a glória dele. Outra coisa, a minha oração nasce da submissão à palavra de Deus ou de uma ansiedade? Você está ansioso, irmão, já é complicado. Está ansioso. Então, a primeira coisa, tem que aprender a descansar no Senhor. A oração que procede da ansiedade já não tem fé. A ansiedade é o contrário da fé, porque a ansiedade ela é apressada, ela não consegue esperar, né? Ela fica... a ansiedade fica tentando manipular o futuro, lidar com o futuro sem saber como, o que vai acontecer, como é que vai ser. Então, cuidado com isso. Então, a ansiedade. Pedro, quando fala sobre isso, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, fala, vão lançar sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Lança sobre ele, passa para ele. Tem uma ansiedade, transfere para ele. Descansa nele. Amém? Amém? Mais uma perguntinha aqui para encerrar. Estou preparado para confiar em Deus, mesmo se Ele responder de forma diferente? Estou preparado para ouvir uma resposta diferente? Tem que preparar, irmãos, porque Deus, muitas vezes, vai fazer diferente. E você não vai entender na hora. Não tente entender, simplesmente creia que Ele tem o melhor, que Ele é bom. Amém? Aqueles 3 jovens que estavam para ser lançados na fornalha ardente, lembra lá no livro de Daniel? O rei falou, olha, se você não adorar essa estátua, quem não adorar vai ser jogado na fornalha. Aí aqueles 3 jovens não adoraram e levaram. O rei falou, olha, eu quero ver qual é o rei, o Deus que vai livrar vocês dessa fornalha. Qual é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos? Sabe o que eles falaram? Rei, enquanto isso não tem que responder nada para você. Nosso Deus pode nos livrar, mas se Ele não livrar, a gente vai cair na fornalha, vamos morrer queimados, porque vai ser só um corpo. Pode deixar, rei. Nosso rei pode livrar, mas se ele não livrar, continuaremos adorando somente esse Deus. Nós o adoraremos. Não adorar sua estátua de ouro, o que você fez aí, não. Não adorar o Deus Criador dos céus e da terra. Nós cremos nele, confiamos nele e só a ele adoraremos. Amém? Então a fé que produz milagres, irmão, não é presunçosa, não é manipuladora, não é egoísta. Então cuidado. Deus tem um tempo maravilhoso, mas você tem que trabalhar no seu coração essas coisas. Vai vigiando aí, porque a sua fé que produz o milagre, sabe como que ele é? Primeiramente, ela é bíblica. Tem que estar de acordo com a palavra. Ela é humilde. Ela é obediente, amém? É perseverante também, porque muitas vezes vai provar você se você quer mesmo. A perseverança é importante, irmãos. Faz parte da fé. Não é que Deus precisa que eu fale 10 vezes para mim. Já ouviu a primeira, só que Ele quer ver se você quer mesmo. É que nem quando o filho fala assim, papai, eu quero tomar sorvete. Filho, agora não. Eu quero tomar sorvete. Agora não, filho. Tá bom, pai. Depois eu tomo. Então tá bom, não queria, irmãos. Se o filho desistir na segunda vez, terceira, você não dá, não é assim mesmo? Mas se ele falar 2, 3, 4, 5, você tá bom, filho, toma o seu sorvete aqui. É mais ou menos assim a perseverança. Deus está testando o seu querer, a intensidade do seu querer. Você quer de verdade isso? A que ponto você quer mesmo? Então, por isso que você tem que falar várias vezes, você tem que orar, não é porque Deus não ouviu ainda, é que está vendo como está seu coração. Até que você deseja aquela bênção, e o porquê você deseja aquela bênção, qual a intenção daquela bênção, por quê? Irmãos, e quando você fala, Senhor, eu quero, mas é o seguinte, se o Senhor quiser, eu quero. Se o Senhor falar, não, eu não quero mais, não preciso disso, o Senhor tem o melhor para mim.
O Senhor sabe o que fazer. Eu descanso no Senhor. E aí você vai começar a ver a sua fé se mover no sobrenatural, alinhado com o coração de Deus, alinhado com a palavra de Deus. Quem quer viver assim, diga amém. Então fiquemos em pé, nós vamos orar. Nós vamos nos alinhar com Ele agora. A primeira coisa que vamos fazer é pedir perdão ao Senhor. Pode ser que você, em algum momento, você orou. E você orou e ficou chateado porque Deus não fez o que você quis. Quem sabe você reclamou de Deus, pecou murmurando, reclamando. Eu já falei tantas vezes, e Deus não ouve, Deus não me ama, Deus não quer, ou Deus é mentiroso, Deus promete e não cumpre. Sei lá o que aconteceu no seu coração. Peça perdão ao Senhor. Amém? Uma vez eu orei assim, irmãos, é estupidez. Eu vou contar para vocês, uma fraqueza aqui, né? Lá do passado. Senhor, eu sei que o Senhor costuma errar, mas nesse caso eu acho que o Senhor errou. Você desculpa. O Senhor deu mancada comigo. Você não costuma errar, mas dessa vez aqui, sabe? Tipo, meu Deus, olha para trás. Cada coisa que eu te falei, irmãos. Outro dia eu cheguei em casa, entrou um ladrãozinho lá, levou umas coisinhas. Eu falei assim, ó, onde estavam os teus anjos que o Senhor prometeu que ia guardar minha casa? Fiquei bravo com Deus, né? Falei, meus anjos estão me servindo onde eu quero, meu filho, não é o que você quer, amém? Então a gente fala cada coisa. Mas Deus confessa nossas fraquezas. Deus não vai te jogar no inferno por causa disso, irmãos. Ele quer que você se arrependa, para você se corrigir, para você possa agora caminhar no sobrenatural. Só isso. Parar de fazer essa oração estúpida, oração apressada, oração ansiosa, oração presunçosa, oração arrogante. Não, oração humilde. Senhor, eu preciso disso, eu quero isso, eu creio isso. Mas seja feita a tua vontade. Aleluia. Se o Senhor me curar, está muito bom. Mas se eu não curar, eu continuo servindo. Porque eu sou teu, eu não preciso ser curado para te adorar. Eu já estou salvo em Cristo, eu já tenho a vida eterna. Amém, aleluia. Levante sua mão comigo agora. Comece a confessar se você, por acaso, tem alguma amargura, por oração não respondida, por uma situação que não aconteceu. O seu marido ainda não está curado, seu filho ainda está no mundo, aí quem sabe está nas drogas ainda, aquele trabalho, aquela promoção do trabalho não saiu, alguma coisa que... Mas Senhor, até quando? Senhor, eu não aguento mais. Até quando? E você começa a fazer, sabe, como se tivesse que apressar Deus. Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Eu descanso em Ti. Eu confio em Ti. Descanso em Ti. O Senhor tem o melhor para mim. Oh, tudo é Teu. O tempo é Teu. Oh, aleluia. O milagre é Teu. A provisão vem do Senhor. Oh, a cura vem do Senhor. Oh, aleluia. Todas as bênçãos espirituais. Tudo vem do Senhor. Tu és a fonte de todo bem. O Senhor tem o melhor para mim. Melhor para minha família. O melhor para os meus filhos, o melhor para o meu casamento, o melhor para os meus negócios. Eu descanso no Senhor, aleluia. Oh, declare agora. Oh, eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Oh, aleluia! Entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Do meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver, por amor a Ti, meu Rei. Você vai sair daqui bem leve. Sonhos Oh! a Ti. Oh!